estão pensando no seu coração? O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito, que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Eu vou voltar nesse versículo 25, que diz: e imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito que até então estava deitado, voltou para casa fazendo o quê? Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. É isso que eu estava ouvindo vocês fazendo, dando glória a Deus, contando umas às outras que viram coisas extraordinárias. Mas aí eu fico pensando, o que será que aconteceu depois? O que será que vai acontecer depois com vocês aqui? O que será que vai acontecer com a gente depois que a gente recebe uma bênção? A Bíblia fala que as bênçãos de Deus, elas acompanham a nós à medida que a gente faz aquilo que Deus quer. A gente, quando faz os mandamentos dele, a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28 que as bênçãos de Deus nos seguem. Às vezes a gente fica correndo atrás da bênção, a Bíblia não fala em nenhum momento para você correr atrás de bênção. A bênção vai te seguir à medida que você fizer aquilo que é proposto na palavra de Deus, seguir os mandamentos de Deus. Então, eu fico pensando nisso. A Bíblia fala que esse homem, né, eu acho tão interessante duas coisas nesse texto. Uma, é que a Bíblia não fala nem o nome desses homens. A Bíblia fala que algumas pessoas, alguns homens ajudaram esse paralítico. Mas qual é a importância desses homens para esse paralítico? É muito importante. Às vezes a gente pode pensar que a gente não está fazendo nada, mas a gente pode ser estes homens que ajudaram o paralítico a encontrar com Jesus. E digo mais importante do que a cura que ele recebeu foi os seus pecados terem sido perdoados. Porque é melhor você ir para o céu triste do que ir para o inferno santo, né? Eu costumo dizer às vezes o pessoal pastor, a hora com fulano que está grande, agora que já me conhece lá, já fala assim: e fulano ainda não é cristão. Porque eu sempre já faço, mas ele já aceitou Jesus? Que mais importante do que orar pela cura é orar pela salvação dele. Concorda? Não estou dizendo com isso que não é importante a gente ser curado. Por favor, é muito importante. Mas mais importante ainda é a salvação. Então, estes homens ajudaram esse homem a ter a cura, mas também receber a salvação. A primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para a gente, né, é que o que a gente faz com tudo isso que a gente recebeu? A gente glorifica a Deus e aproveita a oportunidade para contar as boas novas de Jesus. Jesus veio, né, e não só é a cura, mas Jesus veio para nos salvar. Essa é a primeira coisa. Aí, para a gente ir já no final, olha que interessante, lá no verso finalzinho do 25 e 26 diz que ele voltou para casa glorificando a Deus. Ele voltou para casa glorificando a Deus. Foi isso que eu estava ouvindo vocês fazerem, né? Vocês estão glorificando a Deus. Mas eu fiquei pensando esses dias, eu estava compartilhando com a igreja domingo sobre
o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Como é que eu glorifico a Deus? Só com aleluia? Né? Aleluia, glória a Deus, né? A gente, né, nosso meio, a gente tem nosso vocabulário. Mas o que é glorificar a Deus? Como é que a gente glorifica a Deus? O que esses homens estavam glorificando a Deus e dizendo, de fato, Jesus fez coisas extraordinárias no nosso meio? Aí a gente vai lá para o início, lá em Êxodo, já estou terminando, em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, para quem está no celular, a partir do verso 17, lá no início da Bíblia. Êxodo, capítulo 33, verso 17. Enquanto você acha aí, deixa eu explicar para você um pouquinho. Esse momento aí, Deus estava falando com Moisés. Moisés, ele queria ver a presença de Deus. Moisés estava rogando para que ele pudesse sentir a presença de Deus e ver a Deus. E aí no verso 17, agora Moisés está falando assim, olha, eu quero ver a sua glória. E olha o que diz aí, amém? Aí de mim, Moisés 33, tá certo? Pode ser? Verso 17, diz assim, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Ninguém consegue ver a face do Senhor. Amém? Mas, o que eu quero enfatizar aqui? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, olha a resposta de Deus lá no verso 19. Farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, a gente pode ver aí a glória de Deus em 3 pontos bem importantes. Primeiro, o que caracteriza a glória de Deus é que a sua presença, a presença de Deus, ela é carregada de 3 coisas. Primeiro, bondade, graça e compaixão. A glória de Deus, ela é caracterizada por 3 coisas. Tudo além disso não é tão importante. A glória de Deus, ela é caracterizada por bondade, graça e compaixão. A bondade de Deus, ela nos comove. A bondade de Deus nos segue. A glória de Deus se manifesta em compaixão. Deus tem compaixão. O que é compaixão? Se colocar no lugar do outro. É ter a mesma paixão, é ter o mesmo sentimento, é você sentir o que o outro sente. E o que é graça? Graça é favor imerecido. É algo que a gente não merece. Não merece. A gente não merece. Mas Deus nos dá de graça, de presente. Como eu sei que vocês fazem com a minha mãe, é um presente. Isso aqui é um presente. Entende? Ah, mas ela não. Assim, eu sei que ela é minha mãe, né? Mas, nasceu já no pecado, igual a mim. Entende?
é a graça, é um favor merecido. Então, para a gente fechar, né? Para a gente entender um pouquinho, o que a gente faz com tudo isso que a gente recebeu? A gente dá glória a Deus. Agora, como que a gente dá glória ao Senhor? Bondade, graça e compaixão. Mas como, Luísa? Como que a gente faz isso? E aí, para fechar, o último versículo, eu prometo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 6, diz assim, que a minha caixinha ali pelo verso. 2 Coríntios 4, verso 6 diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que lindo! É o Senhor Jesus, é Ele que resplandece no nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, as pessoas vão ver a Jesus na nossa vida quando a gente manifestar a glória de Deus. E como que eu manifesto a glória de Deus? Bondade, graça e compaixão. Vocês entendem? Então, nessa noite, eu sei que o meu tempo já foi, mas eu queria deixar essa palavra. Eu sei que Deus tem feito muito nesse lugar. Sabe, eu creio que Deus, minha mãe falou e eu concordo. É muito bom quando a gente recebe pessoas de fora. É muito bom. Lá na nossa igreja a gente também fica feliz quando recebe pessoas de fora. É muito bom, porque eu creio que é Deus que está trazendo pessoas para trazer avivamento. Isso é importante, é muito bom. E é muito bom a gente também valorizar, né? Eu vou falar agora como esposa do pastor de igreja local, né? Porque a gente brinca. Pastor de fora é o tio, né? O tio traz brinquedo, o tio traz bala, o tio bate papo, o tio, né? E a mãe e o pai que dá o arroz, que dá o feijão, né? O castigo. Que dá o castigo. Se vê se tem, né? Que disciplina, que cuida, que vê a agenda do médico, né? O tio não, o tio vem, flui, né? Eu sempre, enquanto a minha sobrinha já está grande, mas eu sempre quando eu viajo eu trago uma coisinha para ela, né? Mas eu não estou preocupada se ela tem exame para fazer, se está doente, né? Claro. Mas não é minha responsabilidade, você concorda? Assim também é o pastor local, né? O pastor local, ele está lá verificando, cuidando. Mas o que eu quero trazer para vocês é o que a gente faz com isso. Então eu quero deixar assim, 2 conselhos com muito amor e carinho. Primeiro, que a gente seja estes homens, que sejamos nós, mulheres, que vão levar outras pessoas para se encontrar com Jesus. Ainda que dê trabalho, porque tem gente que dá trabalho. Tem gente que é fácil, mas tem gente que dá trabalho. Mas esses que dão trabalho também são amados, são filhos de Deus. Deus ama também. Então que nós sejamos essas mulheres que ainda que dê trabalho para a gente, mas que a gente carrega. Tem um amigo nosso que ele sempre fala assim, tem pessoas, André, que a gente fala de Jesus e a pessoa pega e vai. Tem gente que talvez a gente vai ter que carregar até chegar no céu. Mas a gente tem que carregar. Isso é verdade. Tem pessoas que vão. Tem pessoas que talvez eu vou ter que carregar até chegar no céu. Vamos, né? Vamos ter que ir no ritmo dela. Então que nós sejamos essas mulheres que passam por dificuldade, mas não abrem mão de levar o amigo, a amiga, até encontrar Jesus, para que haja cura e para que haja salvação. E que em todo tempo a gente possa manifestar essa glória de Deus
né? Eu achei muito interessante vocês falando sobre o pastor Davi falando, né? Mas ele tem uma forma diferente, ele ama, ele se preocupa. Sabe por quê? Isso é o manifestar da glória de Deus. A bondade, a graça, a compaixão. Para ele não é mais uma pessoa, ele tem a compaixão de olhar que a sua dificuldade é a deles. Então vamos orar. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, te pedir que nós possamos, ó Pai, ó Deus, nós queremos, Senhor, ver de fato a Tua glória. E nós queremos também manifestar a Tua glória, Senhor, nessa cidade de Saquarema. Nós queremos manifestar a Tua glória, Senhor, onde nós trabalhamos. Nós queremos manifestar a Tua glória, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Ó Deus, talvez com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais. Senhor, é tão às vezes mais fácil fazer isso fora, mas o Senhor também nos chama para dentro. Manifestar a Tua glória, Senhor, nestes lugares, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, seja no mercado, onde quer que nós estejamos. Ó Deus, que haja manifestada a Tua glória, para que as pessoas Te conheçam, Senhor. Ó Deus, nos fortalece, nos ajuda, ó Deus, a fim de que nós possamos pregar as boas novas de Jesus, a fim de que nós possamos destelhar, Senhor, telhados, a fim de que pessoas se encontrem contigo. Senhor, tira de nós, Senhor, todo cansaço, todo desânimo, toda falta de esperança. Ó Deus, pelo contrário, que sejamos mulheres animadas, avivadas, que olham para Ti, Senhor, que encontraram a Ti naquele poço, ó Deus, e que foram saciadas, que as Tuas águas vivas estejam, Senhor, no nosso meio. Ó Deus, assim como a Tua filha falou aqui, ó Deus, que nós possamos Te buscar em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio ao nosso dia a dia, tão atarefado muitas vezes, ó Deus, mas que nós possamos, ó Deus, entender que o melhor é estar perto do Senhor. O mais importante é estar perto do Senhor. E nós sabemos que à medida que vamos encontrando contigo, nós somos iluminados. Ó Deus, e a bondade do Senhor nos persegue, a compaixão, a graça. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, manifestar a Tua glória. Ó Deus, através da bondade, da compaixão, da graça, das boas novas de Jesus. Nós louvamos a Ti, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Abençoamos, Senhor, a vida do pastor Aloysio. Ó Deus, declaramos a Tua bênção sobre ele, Senhor, que tem cuidado tão bem dessa igreja, Senhor, dessas ovelhas. Ó Deus, também abençoamos a vida do pastor Davi, que esteve aqui. Declaramos a Tua bênção sobre ele, sobre a sua casa. Ó Deus, eu quero declarar, Senhor, a Tua bênção sobre cada mulher que está aqui, sobre aquelas que não puderam vir também. Ó Deus, que a Tua bênção, a Tua graça as alcance. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.